Amigos da Rede Hoje, um abraço. Estamos chegando com a edição de terça-feira do TV Hoje Notícias. Marlúcio Anselmo Alves é o novo presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Em entrevista à Rede Hoje, ele explica ações da entidade e que pretende agir de forma bem incisiva para fazer valer a voz e a vez dos negros da comunidade. Saiba como. Nós aceitamos esse desafio, já era membro do CONPIR, e para essa gestão, agora, nós assumimos com a saída da Hélida. Lembra, a dificuldade que é substituir a Hélida, não é fácil, uma pessoa que já vem envolvida há muito tempo com o movimento negro na cidade de Patrocínio, mas nós temos isso também correndo em nossas veias, Eu já trabalho há um certo tempo com essa promoção da igualdade racial, com os núcleos, que nós temos de estudo afro-brasileiros e indígenas, e nós aceitamos esse desafio. O primeiro desafio que nós temos, eu coloquei no ato da minha posse, é de entendermos o real papel do CONPIR. Nós não podemos ter mais um conselho. O CONPIR é um conselho que tem que colocar em prática realmente a promoção da igualdade racial. Isso através de políticas públicas e de ações também diretas junto com a comunidade negra de Patrocínio. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com o entendimento da importância da cultura afro-brasileira para a cidade de Patrocínio. Lembrando aqui, eu sempre gosto de reforçar que Patrocínio tem um passado realmente que é nebuloso em relação à escravidão. Nós já fomos a maior comunidade escrava do Brasil, não de Minas, mas do Brasil. Que inclusive a cidade de Patrocínio na época era maior do que a população, era maior que a de São Paulo por causa dos escravos. Isto, então é muito importante a gente salientar, porque isso não pode se perder na história da nossa cidade. E o histórico escravocrata da nossa cidade. E, consequentemente, o racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade. Velado, às vezes, ou aberto mesmo, Então nós precisamos trabalhar principalmente com esse enfrentamento. Que virou cultural, Sim, a impregnação do racismo, ela é muito forte no Brasil. Em Patrocínio não é diferente. Nós temos que entender, e o primeiro passo, Luiz, é esse entendimento mesmo. Nós somos uma sociedade racista, então nós precisamos partir desse pressuposto. Uma das primeiras ações nossas, que já está em pauta, nós vamos estar trabalhando junto ao poder público, de transformarmos a União Operária. Nós sabemos do passado da União Operária, na minha infância, eu acompanhei o que era a União Operária, inclusive taxada muitas vezes de uma forma racista, como espaço de pretos. Nós vamos para resgatar isso, Nós queremos aquele espaço como espaço para a manifestação da cultura afro-brasileira. Então nós estamos trabalhando já nesse sentido, nós vamos reivindicar aquele espaço para que ele seja um espaço de manifestação cultural, com a cultura afro-brasileira, e que o CONPIR seja o gestor daquele espaço, para que nós possamos realmente devolver à sociedade patrocinense, não é só a comunidade preta e parda de Patrocínio, não, Luiz, é para toda a sociedade patrocinense, para que nós possamos trabalhar o aspecto da cultura e o entendimento dessa diversidade e onde nós estamos no momento em relação ao racismo na cidade de Patrocínio. Outro ponto importante que eu sempre ressalto é de entendimento de ações públicas de forma diferente para a comunidade preta e parda de Patrocínio. Nós temos, eu vou verificar agora a possibilidade de nós termos, eu vou trabalhar também com um projeto de lei para que as novas empresas que se instalarem em Patrocínio, que nós tenhamos um programa de capacitação e de empregabilidade para a comunidade negra de Patrocínio. Nós temos aí a iminência da Cicopal, nós vamos já trabalhar junto, eu vou procurar o nosso poder público, eu sei que já tem uma intenção, já foi assinada, inclusive uma intenção, nós vamos procurar o poder público de Patrocínio para que nós possamos trabalhar já nesse primeiro momento, se ocorrer a implantação, nós esperamos que realmente aconteça, que nós já começamos a trabalhar nesse programa, mesmo antes do projeto lei. Então nós temos dois desafios grandes nesse momento. O primeiro é termos um espaço para a manifestação da cultura afro-brasileira na cidade de Patrocínio, e o segundo é nós termos um projeto de lei para que as empresas que forem instalar em Patrocínio tenham dentro da sua política
né, a obrigatoriedade de trabalhar com a capacitação para essa nova mão de obra e empregar hoje a comunidade negra de Patrocínio. E tem que se levar em conta que a população negra aqui em Patrocínio, especialmente por causa desse, inclusive da escravidão, é muito grande, né? Sim, nós temos uma população grande e o mais importante, né, Luiz, não é o fato de termos uma população grande que nós tenhamos um comportamento diferente em relação à nossa comunidade negra. Muito pelo contrário. A cidade de Patrocínio é uma cidade que tem um racismo estrutural muito grande e muito forte, né, e impregnado. Então nós precisamos de trabalhar isso. Eu falo porque eu tenho a vivência da minha infância e adolescência praticamente toda em Patrocínio, né? E assim como eu, outras pessoas também negras, pudemos vivenciar, né? Porque nós sentimos, eu costumo falar que nós sentimos na pele, por sermos pretos, né, o que é o racismo dentro de uma sociedade. Para alguns, às vezes ele não aparece porque ele vem de uma forma cultural impregnada como algo natural de comportamento da comunidade branca para com o preto. Então, muitas vezes o que nós observamos é que ele fica velado ou culturalmente ele se transforma em algo normal. Ou seja, aquilo que eu falo com relação ao racismo, ao preconceito e tal, para mim, estou falando em termos da população branca, para mim soa como normal, natural, né? E ofende o negro. Sim, e é importante, Luiz, salientar que isso acontecia na Casa Grande. Então é um resquício que nós temos da Casa Grande, onde o senhor se dirigia ao seu escravo, né, preto, e aquilo era natural. Então isso veio para a sociedade também. Então a fala, a forma como o branco expressa em relação ao preto. E hoje nós temos, né, eu vou repetir também, no ato da minha posse, nós temos que quebrar, né, a expressão mimimi. Então essa expressão mimimi, ela vem justificar uma série de comportamentos das pessoas, independente em relação a qualquer tipo de preconceito que se refere. Então hoje nós achamos uma forma de nos justificarmos para os nossos preconceitos e nós chamamos de mimimi. Então nós precisamos quebrar isso na sociedade. O que você fala em relação a mim é menos importante do emissor, né, mas do receptor. É como eu recebo a informação. Então nós sabemos que a nossa sociedade, frente às nossas crianças, Luiz, e os nossos adolescentes sofrem muito com isso. Ofende, né? É ofensa, eles incorporam, eles trazem isso depois para a sua vida adulta. E principalmente, né, vou colocar aqui de novo, eu tenho um vínculo muito grande com o ensino. O que eu consegui na minha vida foi com muita luta, né? E dentro daquilo que eu me propus a buscar também, mas não significa que todas as pessoas têm que passar pelo que eu passei. Nós trabalhamos em busca de uma sociedade igualitária, democrática e justa. Você nota, por exemplo, como diretor do IFTM, né, diretor-geral, quando chega alguma pessoa que não o conhece, né, e que te vê naquela posição, você nota que essa pessoa, de alguma forma, ela tem alguma atitude assim que dá para notar? Sim, no nosso dia a dia, Luiz, não só como diretor, né? Eu também sou avaliador do MEC e na maioria das vezes eu era o coordenador responsável pela avaliação e como não me conheciam de imagem, hoje eles conhecem, é muito mais fácil, né? Conhecer pelo currículo. Na maioria das vezes, quando eu chegava contra avaliador branco, né, quando iam se dirigir em relação à avaliação, se dirigiam ao avaliador branco. Então, não é difícil nós notarmos isso. O susto, o espanto, a admiração, né? E principalmente, né, eu vou aqui de novo, né, nós precisamos quebrar isto. Tá? É meritocracia. Sim, tudo é meritocracia, mas nós precisamos de oportunidade. E eu sei o que eu passei, eu sei o que os nossos alunos passam, eu sei que a comunidade preta de Patrocínio passa. Por isso que você quer essa lei municipal para integrar mais o pessoal negro na comunidade. São duas coisas importantes, Luiz. Quando nós vamos para a sociedade, quando nós vamos para o capital, para o mundo do trabalho, o preconceito ele é muito grande. Nós estamos falando, estou falando aqui da minha situação, mas se nós buscarmos hoje, vou falar em relação à gestão, né, que nós temos, dentro do próprio IFTM eu gosto de citar o exemplo de onde eu convivo. Eu sou o único diretor preto. Né? Então, assim, onde estão
É isso que nós perguntamos sempre. Na Câmara Municipal. Sim. Não tem nenhum preto. E que cargos ocupam, Luiz? O mais importante é isso. Por que a importância da lei? Porque nós vamos trabalhar num processo de capacitação de pessoas para ocupar cargos, né? Porque, na maioria das vezes, quando nós vamos buscar essa população, essa comunidade, onde ela está? No chão de fábrica. Isso nós não queremos, nós queremos mudar essa realidade, né? E assim, aqui na escola nós trabalhamos muito isso, nós somos uma escola que trabalha muito com essa quebra da questão do racismo e vou fazer aqui um relato público, né, para toda a comunidade patrocinense. Nós temos mudado muito a vida dos nossos alunos pretos e pardos aqui dentro dessa escola e temos trabalhado muito para isso. Hoje nós temos nossos alunos ocupando as melhores vagas de emprego, as melhores vagas dentro das universidades, aqueles que decidiram não permanecer estudando em patrocínio. Isso é um trabalho, né, onde realmente nós buscamos a quebra de paradigma, porque nós temos que trabalhar, ou temos tentado trabalhar, né, nessa quebra cultural que nós temos, que é secular, né, de diferenciação de cor de pele. Inclusive, nós temos um exemplo nacional, né, do Magazine Luiza, que a dona propôs um trabalho igualitário, mas com uma projeção do negro, e acabou sendo muito criticada por isso, né? Esse é um problema que nós temos na nossa sociedade, Luiz. É a não aceitação de que nós somos um país racista e de que o negro, ele ocupa o espaço que lhe foi designado ao longo dessa história, né, de escravidão no país. O que o branco definiu para ele. Isso, né? Então, quando se propõe algo diferente, aí vem com ideias, né, o converte racismo reverso, isso não existe, né? Nós trabalhamos com a questão de minorias, e a minoria às vezes não é quantitativa, ela é qualitativa também. Nós vimos isso, né, quando você fala para mim que nós temos uma comunidade negra muito grande em Patrocínio. E o que significa nós termos essa quantidade de população negra grande em Patrocínio hoje do ponto de vista qualitativo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer sempre. E se for necessário, nós temos que trabalhar com políticas públicas, sim. Eu entendo, Luiz, que o princípio maior que nós temos, né, é o princípio da equidade. E equidade significa tratar os desiguais de forma desigual. Então, acho um grande princípio que eu tenho para a minha vida e que eu trabalho dessa forma no entendimento de política pública. Agora, a partir desse momento, né, você já assumiu o Compir e tal, aí como é que você vai começar gradativamente a fazer esse trabalho? Então, nós estamos trabalhando num cronograma de ações, né? Eu tenho a vice-presidente, que é a Lairinha, né? Nós temos a secretária, a Letícia. A nossa proposta de trabalho é realmente termos algo para apresentar para os demais conselheiros. E a partir da apresentação dessa proposta de trabalho, né, para esse biênio, nós temos um cronograma de implantação, né? Nós queremos criar um calendário da cultura afro-brasileira, né, e as datas mais significativas, tentar, inclusive, torná-lo público na cidade de Patrocínio. Nós temos uma necessidade muito grande de divulgação do Compir, do que é o Compir. Nós pretendemos fazer isso no âmbito das escolas. E nós pretendemos, como já disse aqui, como partir por base, né, Luiz, nós temos um espaço realmente para que nós tenhamos a manifestação da cultura negra. Esse é o grande desafio que eu tenho nesse momento, né? Nós temos um cronograma de execução, mas eu quero partir desse desafio. E nos foi apresentado agora, né, essa demanda nova, através da Cicopal. A gente já estava trabalhando já, pensando nessa ideia do projeto-lei, mas nós vamos ter que dar uma atravessada, né, para que nós possamos intermediar essa questão agora da implantação da Cicopal, da possível implantação da Cicopal. A propósito deste assunto, há busca pela integração e reconhecimento do protagonismo do negro na história do país. Artistas negros se juntaram no esforço de reparação e dessa forma surgiu uma enciclopédia com biografias de mais de 550 personalidades negras que tiveram suas histórias contadas em um livro e suas imagens expostas agora também em quadros na Pinacoteca de São Paulo, um dos mais importantes museus do Brasil. A amostra é um desdobramento do livro. Juntos, a obra e os quadros restabelecem o protagonismo negro na história do Brasil. A reportagem é da TV Brasil. Se
Cite o nome de um negro importante na história do Brasil. Tem a Chica da Silva, tem o Zumbi dos Palmares, que deu origem a uma faculdade, tem... Sim, de cabeça. Machado de Assis. Quem mais que eu conheço? De cabeça? Poucos. Luiz Gama, talvez. Você queria visitar mais uns 3 ou 4? De forma alguma. Estou aqui descobrindo. Eles são desconhecidos, mas fizeram história. Por isso, tiveram seus nomes resgatados e biografados na obra Enciclopédia Negra. E por mãos de artistas plásticos também negros, agora preenchem outros espaços os desta exposição na Pinacoteca. Dá rosto a personalidades negras que tiveram suas feições apagadas da história. Muita gente aqui lutou pelo fim da escravidão no Brasil, mas não é só essa história que esses retratos querem contar. É a de um protagonismo negro, de gente que ousou desafiar o destino e reescrever a própria história. A nossa história, ela é um sintoma da branquitude. Eu sou branca e posso falar. Quase não existem artistas negros fazendo retratos, muito menos ainda retratos de pessoas negras. Qual a importância de dar rosto? Porque até agora, quando as pessoas vão ver monumentos, as crianças vão ver os monumentos que tem no Brasil, são todos monumentos de pessoas brancas, um rosto. Quando vamos falar dos grandes vultos da nossa história, são todas pessoas brancas. E nós vivemos também numa era da imagem, né? Ou seja, se nós queremos mesmo descolonizar a nossa história, é preciso começar descolonizando a nossa imaginação. Protagonistas como a escrava Catarina Cassange, que, inconformada com o cativeiro, fugiu para que seu filho José nascesse em liberdade. Protagonistas como Daniel de Viana, que liderou uma rebelião, a de Viana, no Maranhão, inspirado na Guerra Civil Americana. Aparecem afinidades, aparecem recorrências de histórias de vida e de luta entre sujeitos que viveram em lugares muito diferentes e tempos históricos muito diferentes. Os conjuntos organizados na discussão mostram para a gente claramente os efeitos do racismo estrutural, os efeitos da invisibilização, né? E, pelo contrário do que livros de história oficiais costumam contar, muita resistência, muita liderança, muita propositividade, pouca aceitação. Quer dizer, é outra história que o nosso país tem. História que os amigos Vinícius e Luana vieram conhecer de perto. É a história deles, é a nossa história. Uma coisa que tem que ser mostrada, tem que ser dita e tem que ser expressa. Tanto para mostrar como foi as origens dos meus familiares, dos meus bisavós. É a minha história também, sabe? E é uma história que eu não conheço. Eu não conheço quem foram meus ancestrais direito. Eu não tenho, contato com isso. Então, trazer isso traz também uma parte do que eu sou, assim, sabe? É isso aí, obrigado a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like que é muito importante para nós, né? E até de compartilhar esse material. Um abraço, obrigado e até a próxima edição. Disque Areia do Luquinha, para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha, a qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável.
Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.